Voltamos para o segundo bloco do programa Polêmica, aqui pelo canal 25 da Via Cabo, Terceira Via TV. E lembrando a todos vocês que ainda não têm a assinatura pela Via Cabo, basta entrar no youtube.com/programa Polêmica. Lá você assiste todas as entrevistas já realizadas pelo Grupo Terceira Via. E se você quiser enviar dicas, críticas e elogios ao programa, programapolêmica@gmail.com. Estamos aqui com a deputada estadual Clarissa Garotin. Clarissa, eu acho que talvez no país você seja uma das pessoas mais indicadas para responder o que eu vou te perguntar. Nossa. Você tem... Como o programa é a polêmica, né? Estou aguardando a polêmica. Você tem pai e mãe que foram ex-governadores de estado. Isso aí não é uma coisa comum em qualquer lugar, certo? Você vai me dizer como política e não como filha, qual foi a melhor gestão? Poxa, olha a situação que você me coloca. Olha... Nunca te perguntaram É isso, diferente. Né? Sim. A gestão do Garotinho, ela foi fundamental para sanear financeiramente o Estado. O Garotinho, quando assumiu em 1999, o Estado do Rio estava endividado. Ele passou praticamente o ano inteiro renegociando a dívida do Estado do Rio. E só nos 2 anos que se seguiram, ele pôde efetivamente começar a trabalhar. Né? E começar a trabalhar de uma maneira difícil, porque quando ele assumiu, ele encontrou o Estado com salário dos servidores públicos sem data de pagamento, não tinha calendário. No mês você recebia no dia 5, no outro dia 10, no outro dia 20, era uma bagunça. O 13º saía no ano seguinte. Então, ele primeiro recuperou financeiramente o Estado, depois colocou em dia os salários dos servidores, o 13º passou a ser pago antes do Natal, para então iniciar o período de investimentos. Como ele saneou as dívidas, a Rosinha teve um governo, né, onde ela pôde desenvolver o Estado. Né? O Garotinho já tinha avançado muito nas políticas sociais e a Rosinha pôde dar continuidade aos grandes programas de desenvolvimento que ele tinha iniciado, mas que não teve tempo para inaugurar todos, como o Polo Gás Químico da Baixada Fluminense, como a campanha da refinaria que ela lançou e Itaboraí acabou recebendo a refinaria, como o programa de desenvolvimento automotivo do Estado. O Rio de Janeiro não produzia automóveis, hoje a gente exporta automóveis no sul fluminense, como o próprio projeto do Porto do Açu, aqui na nossa região. Então, eu acho que foram momentos diferentes do Estado. Eu não tenho como dizer qual foi melhor. Mas qual foi a bandeira que você identifica principal do Garotinho e principal da sua mãe? A principal do Garotinho foi a recuperação econômica do Estado do Rio de Janeiro. E a principal da Rosinha foi o rumo do desenvolvimento. Vamos falar um pouquinho agora dos royalties, que você tocou nesse assunto. E nós sabemos que nós estamos acompanhando aí essa polêmica com relação aos royalties, que ainda está sendo discutido no Supremo e mantido os contratos antigos ainda para uma liminar da ministra Carmen Lúcia. E Campos é uma das cidades que trabalha muito com a parte dos royalties. Hoje você tem a sua mãe como prefeita. E nós ficamos acompanhando toda essa polêmica com relação aos royalties. E eu, particularmente, achei que faltou uma discussão. Não só a discussão da soberania dos contratos que já existem, mas também de a gente tentar, não só Campos, os municípios do Estado, se libertarem cada vez mais dos royalties buscando novas receitas. Qual é a leitura, qual é a opinião sua com relação a isso? De não só se lutar pela manutenção dos royalties, mas tentar tornar o município mais independente com novos tipos de receita. No caso do município de Campos, né, a receita própria da cidade cresceu, independente dos royalties. Mas existe um problema mas que hoje... não é bastante para nos tornar independentes. Não é o suficiente, né? Mas é muito mais autossuficiente do que a maioria dos municípios do Estado do Rio. E é importante a gente ter a compreensão de que hoje, dos mais de 5.000 municípios que o Brasil tem, quase todos os municípios brasileiros estão falidos. E estão falidos porque nós vivemos numa república federativa que de federativa não tem nada. Desmembraram muitos também, né? Criaram muitos novos Não, municípios. o problema numa é época que o governo ter. federal, ele concentra as receitas da arrecadação tributária e não reparte isso com os municípios. No Rio Grande do Sul, houve um movimento, a tentativa de um movimento separatista, há quantos anos atrás? Sei lá, 50 anos atrás? Mas há os repasses federais para o Estado e para o município. Não há repasses federais, é verdade que há repasses federais, mas existe uma concentração da arrecadação das receitas tributárias muito forte no governo federal. Poderia ter uma o que distribuição vem maior. acontecendo nos últimos anos? Isso não é exclusividade desse governo, não. Isso vem de anos. São anos de atraso. O governo federal repassa responsabilidades para os municípios,
mas não repassa na mesma proporção recursos para que essas responsabilidades sejam administradas. Isso é um problema muito grave. É por isso que todo mundo que se elege presidente da República se elege com um discurso: vou fazer a reforma tributária. Isso é reforma tributária. Não é só a desoneração da carga tributária, é também repartir melhor o bolo da arrecadação. Acontece que depois que chega lá, nenhum presidente quer abrir mão de discricionariamente distribuir esses recursos entre os municípios. Mas isso é um erro, porque num país como o Brasil, de dimensão continental, a administração ela precisa ser municipalista, porque é o prefeito que está mais próximo do cidadão, é o prefeito que conhece os problemas da localidade. A população consegue chegar mais facilmente ao prefeito do que ao presidente da República. Então, a visão deve ser municipalista, de repasse maior de recursos, com prestação de contas, mas para que a prefeitura possa administrar, porque ela administrando diretamente, ela vai ter muito mais agilidade em dar respostas à população. Outra questão que eu queria colocar com você é referente à vida privada e à vida pública do político. Principalmente focado na questão, não se preocupe, porque aqui a gente não vai fazer nenhuma pergunta de coluna social. É só uma introdução para falar de uma questão, do caso do Feliciano. Por que eu quero colocar esse caso para você? Você é uma política jovem, você tem a sua religião, se não me engano você é presbiteriana? Uhum. Então, e nós sabemos que nós temos a nossa formação religiosa, que parte de um princípio de família, parte de um princípio de cultura, mas quando viramos pessoas públicas, e você é legisladora, nós em tese estamos legislando para todos. A óptica que ficou muito gerada em cima dele é que ele estava a serviço do seu grupo religioso e por isso foi muito contrário à questão dos homossexuais. Como que você transaciona essa questão de ter a sua cultura, ter a sua religião e lá estar legislando não só para evangélicos, mas também para católicos? Como é que os dogmas participam da sua vida, do legislar seu? Esse é um tema interessante que você aborda. Eu não vou entrar nas particularidades das declarações do Feliciano, mas a gente vive numa democracia representativa, onde você é eleito por um grupo de pessoas e representa esse grupo de pessoas que te elegeu. É claro que quando você assume, você tem que legislar para todos, não só para esse grupo. Mas se existe uma polêmica sobre para quem o Feliciano está legislando, também existe a polêmica de para quem o Jean Willis está legislando. Então, isso não é exclusividade dos evangélicos, como não é exclusividade de um segmento que defende bandeiras diferentes. Agora, eu acho que nós devemos buscar não interferir nas questões individuais, né? Um governante, ele não é eleito para governar a vida das pessoas. Ele é eleito para governar a cidade, para administrar os recursos da cidade, para propor políticas públicas para a cidade. Então, acho que nós devemos legislar o mínimo possível na questão da interferência das questões individuais. E isso é difícil para você? Dissociar o que você pensa do tema. Eu não tive muito que legislar sobre essas questões ainda, porque eu sou deputada estadual. E a maioria dessas polêmicas, elas são questões federais. Então, eu ainda não tive oportunidade de estar nesse embate. Eu vou esperar chegar para a gente ver como é que a gente vai lidar com isso. Mas eu acho que a gente não deve impor questões de liberdades individuais a ninguém. Eu acho que a liberdade individual, você só deve legislar sobre ela quando a liberdade de um interfere na liberdade coletiva. Ou seja, você não pode, você tem o direito de beber? Tem. Mas você não tem o direito de beber alcoolizado e dirigir porque você vai colocar em risco a vida de outras pessoas. Então, a sua liberdade individual, ela deve ter um limite quando ela interfere na liberdade coletiva. Agora, quando é uma escolha de vida pessoal, aí cada um vai prestar contas das suas escolhas, cada um vai prestar contas da sua vida. Vamos falar um pouquinho de educação. Se o seu site estiver realmente bem atualizado, você está na comissão, na comissão de educação. Eu queria que você colocasse para a gente qual é a função prioritária dessa comissão, como que você analisa a educação do Estado do Rio de Janeiro, e obviamente nós estamos falando de todos os municípios do Estado. Qual é a posição sua com relação, dentro da comissão, qual é a leitura, qual é a visão que você tem feito da educação no Estado do Rio de Janeiro? Olha, o objetivo da comissão
ela tem que dar parecer sobre todos os projetos do Executivo que envolvam a educação e passem por lá. Ela promove audiências públicas para debater, né, as questões da educação, não só a questão dos professores, mas dos profissionais em geral da educação, a questão de conteúdo pedagógico, de infraestrutura das escolas. Então, o objetivo dela é promover o debate, promover o diálogo, encaminhar emendas e dar parecer nos projetos de deputados ou do Executivo que tramitem na área de educação. E essa é uma comissão que eu fico muito feliz de fazer parte dela. Primeiro porque a educação é um tema extremamente importante para o Brasil, para qualquer cidade. E segundo porque é uma comissão muito atuante na Assembleia Legislativa, que tem reuniões semanais, que realmente está preocupada com a questão da educação. E a minha visão sobre a educação hoje? Eu acho que falta um rumo, o que não é exclusividade da educação, é exclusividade deste governo. É um governo que não tem rumo. Se você tirar a UPP, que foi a grande marca do governo Sérgio Cabral, hoje esse é um governo que a gente não sabe para onde caminha. Você não sabe quais são os objetivos, você não sabe quais são os planos estratégicos, não sabe qual é a política de desenvolvimento regional desse governo, também não sabe qual é a política de educação. E o que está acirrando hoje a questão na educação é que o Estado pretende fazer a mesma coisa com a educação que a cidade do Rio de Janeiro já fez. O prefeito do PMDB, da capital, Eduardo Paes, privatizou a saúde no município, a educação, a saúde também, privatizou a educação no município do Rio, onde os professores agora estão sendo tratados como meros indutores de cartilhas compradas de instituições privadas. O professor fica ali como mero indutor daquela cartilha. Ele não pode interferir no conteúdo pedagógico que ele oferece dentro de sala de aula. Então, hoje, o processo no Estado está caminhando para ser da mesma maneira como está no município do Rio de Janeiro. E isso está gerando uma revolta muito grande, porque a gestão da educação não pode ser privatizada. Embora você tenha alguns serviços que podem ser terceirizados, serviços gerais, limpeza, né? Mas a educação, o processo pedagógico, educacional, não pode ser privatizado. E eu vou te fazer uma pergunta sobre educação ainda, sobre a educação municipal de Campos dos Goytacazes, mas depois do intervalo. Nós estamos aqui com a deputada estadual Clarissa Garotin, a gente vai ao intervalo, daqui a pouco a gente volta.